Artigo 6º. Compete ao Superior Tribunal Militar processar e julgar originariamente os oficiais generais das Forças Armadas nos crimes militares definidos em lei. Os pedidos de habeas corpus e habeas data contra ato de juiz federal da Justiça Militar, de juiz federal substituto da Justiça Militar, do Conselho de Justiça e de oficial general. O mandado de segurança contra seus atos, os do presidente do tribunal e de outras autoridades da Justiça Militar. A revisão dos processos findos na Justiça Militar, a reclamação para preservar a integridade da competência ou assegurar a autoridade de seu julgado, os procedimentos administrativos para decretação da perda do cargo e da disponibilidade de seus membros e demais magistrados da Justiça Militar, bem como para remoção, por motivo de interesse público, destes últimos, observado o Estatuto da Magistratura. A representação para decretação de indignidade de oficial ou sua incompatibilidade para com o oficialato. A representação formulada pelo Ministério Público Militar, pelo Conselho de Justiça, por juiz federal da Justiça Militar, por juiz federal substituto da Justiça Militar, por advogado e por comandantes de força, no interesse da Justiça Militar. Compete ao Superior Tribunal Militar julgar os embargos opostos às suas decisões, os pedidos de correição parcial, as apelações e os recursos de decisões dos juízes de primeiro grau, os incidentes processuais previstos em lei, os agravos regimentais e recursos contra despacho de relator previstos em lei processual militar ou no regimento interno, os feitos originários dos conselhos de justificação, os conflitos de competência entre conselhos de justiça, entre juízes federais da Justiça Militar ou entre estes e aqueles, bem como os conflitos de atribuição entre autoridades administrativas e judiciárias militares, os pedidos de desaforamento, as questões administrativas e recursos interpostos contra atos administrativos praticados pelo presidente do tribunal, os recursos de penas disciplinares aplicadas pelo presidente do tribunal, pelo ministro corregedor da Justiça Militar e por juiz federal da Justiça Militar. Declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Restabelecer a sua competência quando invadida por juiz de primeira instância, mediante avocatória. Resolver questão prejudicial surgida no curso de processo submetido a seu julgamento. Determinar medidas preventivas e assecuratórias previstas na Lei Processual Penal Militar, em processo originário ou durante julgamento de recurso, em decisão sua ou por intermédio do relator. Decretar prisão preventiva, revogá-la ou restabelecê-la, de ofício ou mediante representação da autoridade competente, nos feitos de sua competência originária. Conceder ou revogar menagem e liberdade provisória, bem como aplicar medida provisória de segurança nos feitos de sua competência originária. Determinar a restauração de autos extraviados ou destruídos, na forma da lei. Remeter à autoridade competente cópia de peça ou documento constante de processo sob seu julgamento para o procedimento legal cabível, quando verificar a existência de indícios de crime. Deliberar sobre o plano de correição proposto pelo corregedor da Justiça Militar e determinar a realização de correição geral ou especial em auditoria. Elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, bem como decidir os pedidos de uniformização de sua jurisprudência. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares, bem como dos juízos que lhe forem subordinados, provendo-lhes os cargos, na forma da lei. Propor ao Poder Legislativo, observado o disposto na Constituição Federal. Alteração do número de membros dos tribunais inferiores, a criação e a extinção de cargos e a fixação dos vencimentos dos seus membros, do juiz corregedor auxiliar, dos juízes federais da Justiça Militar, dos juízes federais substitutos da Justiça Militar e dos serviços auxiliares. A criação ou a extinção de auditoria da Justiça Militar.
a alteração da organização e da divisão judiciária militar, eleger seu presidente e vice-presidente e dar-lhes posse, dar posse a seus membros, deferindo-lhes o compromisso legal, conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, ao juiz corregedor auxiliar, aos juízes federais da Justiça Militar, aos juízes federais substitutos da Justiça Militar e aos servidores que forem imediatamente vinculados ao Superior Tribunal Militar. Aplicar sanções disciplinares aos magistrados. Deliberar, para efeito de aposentadoria, sobre processo de verificação de invalidez de magistrado. Nomear juiz federal substituto da Justiça Militar e promovê-lo pelos critérios alternados de antiguidade e merecimento. Determinar a instauração de sindicância, inquérito e processo administrativo, quando envolvido magistrado ou servidores da Justiça Militar. Demitir servidores integrantes dos serviços auxiliares. Aprovar instruções para a realização de concurso para ingresso na carreira da magistratura e para o provimento dos cargos dos serviços auxiliares. Homologar o resultado de concurso público e de processo seletivo interno. Remover juiz federal da Justiça Militar e juiz federal substituto da Justiça Militar, a pedido ou por motivo de interesse público. Remover, a pedido ou ex officio, servidores dos serviços auxiliares. Apreciar reclamação apresentada contra a lista de antiguidade dos magistrados. Apreciar e aprovar proposta orçamentária elaborada pela presidência do tribunal, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Praticar os demais atos que lhes são conferidos por lei. Parágrafo 1º. O tribunal pode delegar competência a seu presidente para concessão de licenças, férias e outros afastamentos a magistrados de primeira instância e servidores que lhes sejam imediatamente vinculados, bem como para o provimento de cargos dos serviços auxiliares. Parágrafo 2º. Ao Conselho de Administração, após a sua instituição, caberá deliberar sobre matéria administrativa, conforme dispuser o regimento interno. Parágrafo 3º. É de 2/3 dos membros do tribunal o quórum para julgamento das hipóteses previstas nos incisos 1, alíneas H e I, 2, alínea F, 18 e 24, parte final deste artigo. Parágrafo 4º. As decisões do tribunal, judiciais e administrativas, são tomadas por maioria de votos, com a presença de, no mínimo, 8 ministros, dos quais pelo menos 4 militares e 2 civis, salvo quórum especial exigido em lei. Artigo 7º. O regimento interno disciplinará o procedimento e o julgamento dos feitos, obedecido o disposto na Constituição Federal, no Código de Processo Penal Militar e nesta lei. Artigo 8º. Após a distribuição e até a inclusão em pauta para julgamento, o relator conduz o processo, determinando a realização das diligências que entender necessárias. Parágrafo único. Na fase a que se refere este artigo, cabe ao relator adotar as medidas previstas nos incisos 5, 6, 7 e 8 do artigo 6º desta lei.